Olá pessoal, gravamos aqui, eu e o Lucas, esse vídeo para falar um pouco sobre o que nós vimos em Las Vegas na RIMS, essa que é considerada uma das maiores feiras de Health Tech do mundo. Então já faz alguns meses que nós estivemos lá e como nós falamos muito aqui internamente na Rapidoc sobre o que nós vimos lá, as tecnologias, as inovações, compartilhamos isso nos nossos bate-papos internos e também com os nossos parceiros. Decidimos gravar esse vídeo para juntar as nossas visões, o que nós vimos, né, para que todos saibam um pouquinho do que nós vivenciamos lá. Sim, e acho que vale a pena, né, a gente citar para os nossos parceiros, para as pessoas que nos acompanham, que a RIMS é considerada por muitas pessoas, por muita gente no meio da saúde digital, a maior feira de inovação, de tecnologia em saúde no mundo. Ela é uma feira que acontece nos Estados Unidos de forma itinerante, então um ano acontece em Las Vegas, um ano em Chicago e outro ano em Orlando. E a cada período ela vai, né, se deslocando. Esse ano, 2025, foi em Las Vegas, então essa foi a primeira vez que a Rapidoc teve a oportunidade de ir até os Estados Unidos para expor, né? A gente não foi apenas visitar a feira, a gente foi expor lá em Las Vegas, na RIMS, a nossa solução, o que a gente tem feito aqui no mercado brasileiro, no mercado latino e também já no mercado africano, né? Demonstrando lá nos Estados Unidos aquilo que é a nossa entrega já ao mercado, à sociedade como um todo, né? Então isso foi bem interessante e vale a pena a gente reforçar aqui também para todos vocês, porque, como o Ivan dizia, isso recorrentemente tem vindo até nós, pessoas nos perguntando, no final das contas, o que é que foi visto lá em Las Vegas, o que é que vocês perceberam, o que é que vocês detectaram em Las Vegas. Então acho que vale a pena a gente bater esse papo aqui e compartilhar. Até porque essa feira, como ela é também considerada uma feira que dita, vamos dizer, as tendências envolvendo a saúde, né, ou a saúde digital, as inovações na área da saúde, então para nós é importante, né, vermos o que está acontecendo no mundo, as tendências para onde está indo o mercado de saúde a nível global, mas também aproveitar para vender, né, compartilhar, mostrar o que estamos fazendo e também entender um pouco das percepções de diversos mercados globais sobre o que nós fazemos, né? Já que lá atendemos pessoas da China, enfim, de países africanos, né, países europeus, então foi bacana também ter esse feedback do, entre aspas, do mundo, né? Uma amostragem do mundo, que o mundo está achando que nós estamos fazendo. Então foram esses dois grandes objetivos da nossa ida lá, né? Ver o que está acontecendo de novo e o que nós podemos trazer para cá, de alguma forma implementar, usar, desenvolver, mas também nos conectarmos com o mundo visando novas parcerias, novos mercados a serem explorados, né? Sim. Bom, Ivan, para começar aqui a nossa fala sobre o que a gente viu lá, eu começaria pelo final, na verdade, que foi a última coisa que a gente viu na feira, que foi uma palestra dirigida pela Simone Biles, né, que é a maior ginasta da história. Até foi interessante que não estava no nosso script, né, ir na palestra da Simone Biles. E quando a gente viu já no final, no término do evento, né, estava disponível a palestra dela, a gente conseguiu entrar, um auditório, né, lotado de pessoas, estava muita gente mesmo, eu diria ali que milhares de pessoas assistindo a palestra da Simone Biles. E eu achei muito interessante que a Simone Biles, eu honestamente não sei se ela tem feito isso, mas ali naquele momento ela estava se apresentando como uma espécie de advogada da saúde. Para quem não recorda, a Simone Biles teve um episódio numa Olimpíada em que no meio da Olimpíada ela desistiu de competir, né? E alegou um problema, né, de saúde mental, ela estava sofrendo ali com ansiedade, coisas assim. Então, a partir daquele momento, a Simone Biles começou a advogar pela saúde, sobretudo a saúde mental e emocional das pessoas, da população. E achei muito interessante que ela falou bastante coisa sobre isso ali na palestra dela. A gente teve a oportunidade de assistir. E isso casa perfeitamente também com o momento que a gente está passando aqui no Brasil, né? Com o mercado corporativo, né? Com a normativa NR1 atualizada,
agora tornando obrigatório isso dentro das companhias, das empresas, que a empresa forneça essa possibilidade para o seu colaborador, ela tenha como cuidar da sua saúde mental. Isso, então, a gente vê assim que está... Até eu nem diria na Rapidoc, né? Mas a saúde no Brasil tá em voga, é um tema bastante recorrente e que foi muito interessante eu escutar isso da própria Simone Biles, que, puxa, é uma atleta de alto desempenho, maior, como dizia, a maior ginasta da história, considerado por muitos, né? Agora, nas últimas Olimpíadas, ganhou várias medalhas de ouro, e ela falou bastante do impacto que causou na vida dela, ela cuidar da saúde mental dela. Então, eu acho que esse foi um ponto bem interessante, assim, que a gente vê que não é só aqui no Brasil, na verdade, né? Se está falando bastante sobre isso no mundo e vale a pena a gente continuar dentro dessa linha, dessa tônica no mercado da saúde aqui do Brasil, ofertando esse serviço, levando ele à população, até porque existe a obrigatoriedade já também da NR1, e todas as empresas precisam ofertar isso para os seus colaboradores, né? Então eu começaria pelo final esse nosso bate-papo aqui, porque para mim foi muito marcante escutar a Simone Biles falando da importância que teve ela fazer a terapia, ou ela se autoanalisar, ela cuidar dessa parte que costuma ser uma parte que até mudou isso, né? Mas é uma parte que as pessoas acabam negligenciando bastante, assim, né? Aguentando muitas coisas calado, não conversando, enfim, não buscando acompanhamento profissional, né? E aqui na Rapidoc é também uma das áreas que a gente vem observando uma crescente enorme de atendimentos, tanto que com frequência estamos contratando novos profissionais, porque é um fato, né? Ela vem escalando a demanda, né? E eu acredito ainda que há muito por ser assim desmistificado, né? A psicologia e o cuidado com a saúde mental no Brasil. Eu acredito que, apesar que cresceu muito, né? Mas acho que ainda há muito por crescer, por se desenvolver esse mercado, com a desmistificação, né? A pessoa percebendo que ela precisa cuidar de si e se ela não fizer isso, em algum momento pode acontecer o que aconteceu com a Biles, né? Ou seja, colapsar, né? E não conseguir seguir adiante na sua vida. E uma das coisas, um dos nossos pilares aqui é justamente isso, né? Ajudar as pessoas nessa área também, né? Sim, não à toa é a nossa área, como tu dizia, a gente frequentemente contrata pessoas, né, que trabalham com psicologia, e são as nossas áreas campeãs de atendimento, né? Psicologia, psiquiatria, então tá latente isso dentro da sociedade, dentro da vida das pessoas, um cuidado para isso, ainda que muito pequeno, né? É bem embrionário, na verdade, esse processo todo. Tá bem incipiente ainda, mas a gente está vendo uma crescente no mercado. Sim. E uma outra área, assim, que uma palavrinha, né, que estava em todos os cantos da feira, essa palavrinha chamada IA. Né? Não poderia ser diferente. Não, né? Poderia ser diferente, né? Então, em quase toda como muitas feiras, ela foi setorizada, né, por áreas, né, de atuação no mercado da saúde. Inclusive tinha uma área só mais específica sobre IA, mas... E que a gente teve a oportunidade de visitar 100% dos estandes que estavam expondo sob a bandeira IA. IA, exatamente. E ainda assim, em todos os outros estandes, tinha lá IA como parte das soluções ou das entregas das empresas, né? Então, lembrando também que lá tinham empresas gigantes, né, no setor de saúde americano, né, e também de tecnologia, né, como por exemplo a Amazon, né, e Microsoft, enfim, várias grandes empresas de tecnologia estavam lá presentes, né, no stand, apresentando logicamente suas soluções relacionadas com saúde, com health, né, mas isso foi uma coisa assim muito marcante, né, a presença dessa palavra inteligência artificial em todos os cantos da feira, né? Então, marcando uma predominância das entregas, né, ou das ofertas, né, na feira de soluções envolvendo a IA. E aí entra um ponto interessante do que essas empresas estavam oferecendo quando se fala de inteligência artificial, já que geralmente quando se fala de inteligência artificial na medicina, né, ou na saúde, há uma preocupação, né, latente, que é
Tá, não vai mais ter médico, né? O ChatGPT vai ser o médico, né? Não vai mais existir médico, os médicos vão acabar, né? Ou seja, é isso que se fala muito e que se questiona e que se preocupa, né? Então, o que é que estavam apresentando lá? Robôs substituindo médicos? Não era isso, né? Então, vimos lá um volume muito grande de soluções com foco em automações de processo, né? Usando a IA como meio para diminuir tempos, né? Ou também reduzir custos, podemos dizer, com partes burocráticas diversas dentro dessa cadeia da saúde. Então a IA como um agente para reduzir custos, né? Para facilitar os processos. Então foi uma das vertentes que nós vimos muito dentro da IA, né? Nas soluções ali apresentadas, né? E para não dizer que a gente não viu uma IA proprietária, a gente viu uma empresa americana que eu achei bastante interessante, que fazia diagnósticos em base a fotografias do olho, né? Então é uma empresa americana que estava lá com o aparelho, é uma integração entre um aparelho, um device proprietário e também uma IA proprietária, tirava fotos, fazia alguma espécie de tratamento nas fotografias que tirava do olho, da íris sobretudo, porque através dessa fotografia da íris se chega a muitas coisas, né? A íris é como uma impressão digital, só que no nosso olho. Então, com essas fotografias, analisando padrões, essa IA, né, desenvolvida por eles, chegou a ter alguns resultados de diagnóstico. Foi bem interessante esse case. E por que eu digo proprietária? Porque essas soluções que o Ivan citava, sem desmerecê-las, ao contrário, são soluções importantes, tanto é que elas estão ganhando mercado, elas são construídas em cima dos LLMs, dos modelos conhecidos no mercado, como é o próprio ChatGPT, como é o Gemini, como é o Claude, enfim, os modelos mais conhecidos, né, mais difundidos, fazendo através de chamadas de API a automação de vários processos. Então, exemplo, algo que, né, a gente viu bastante, automação de preenchimento de prontuário, em que o profissional está atendendo o paciente e conforme ele vai conversando com o paciente, uma IA capta o som, assim como o nosso microfone aqui capta o som, a IA através de um microfone também capta o som, vai transcrevendo. Isso por si só já é uma IA trabalhando, é uma API. Depois, essa mesma IA, com o som que ela capturou e transcreveu, ela sumariza. Então vai chegando a formatar, digamos, uma anamnese desse paciente. Então, várias soluções nesse sentido a gente viu, né, lá na feira. Outra que me chamou a atenção também nessa linha da automação foi uma IA que preenchia o sistema. Não apenas fazia a anamnese, como ela já ia preenchendo o sistema. Porque o profissional, quando ele vai dar andamento no atendimento, a gente pode pensar assim, que imaginando como eram os consultórios antigos, cara, ainda tem consultório assim, né? Mas essa parte a gente deixa para lá. Os consultórios antigos, aqueles que a gente ia, né, quando a gente era, sei, criança, adolescente, o médico tinha lá num cantinho um fichário, né, com a nossa ficha. A gente chegava lá, ele puxava o papel e depois ia preenchendo, né? Então, o que ainda tem muitos sistemas que fazem hoje é tem um campo texto livre. Para o profissional, durante o atendimento, ele vai lá e vai escrevendo. E que acaba sendo esse aí o caso. A pessoa está numa conversa, o paciente está numa conversa com o médico, aí ela vai escutando, vai transcrevendo e depois ela sumariza e joga isso tudo dentro de um bloco de texto, né, um campo texto que está presente nesse sistema. Então, uma das soluções de automação que nós vimos lá na RINS era justamente uma que dava um passo além. Ela preenchia o sistema de prontuário de acordo à demanda que aquele sistema tinha. Então, essa aí talvez ganhe um pouco mais de aderência, até porque ela vai se adequando a um sistema e não apenas um texto livre, né? Ivan, por falar em prontuário, queria pegar outro gancho aqui que eu acho que a gente viu bastante, né? Me chamou bastante a atenção na RINS a presença de grandes empresas de tecnologia. Aqui a gente pode citar
gigantes como Google, como Amazon, como Oracle, empresas, puxa, né? O que falar dessas empresas, né? Dispenso apresentações. E elas estavam lá, além de apresentando soluções em cloud, também apresentando soluções em prontuário eletrônico, né? Nós vimos muitas empresas oferecendo prontuário eletrônico, né? Empresas de comunicação, de mobilidade, né? A gente viu a AT&T, que é uma das maiores empresas do mundo, lá também entregando soluções justamente para o segmento da saúde, conectando hospitais, conectando clínicas. Então, isso é uma coisa bem interessante, pessoal, que falando em tecnologia para a saúde, muitas vezes o que vem na nossa cabeça hoje é IA, né? Não tem como ser diferente. E a gente não combinou nada, né? Mas eu tinha certeza que o Ivan nessa hora aqui ia falar sobre IA. Porque é o que o pessoal chama de hype, né? A onda do momento é falar sobre IA. Mas a gente vê muita tecnologia que seria uma tecnologia, não sei, mais antiga, quem sabe? Não antiga no sentido de ultrapassada, mas que talvez não seja tão atraente, né? tão sexy como o pessoal costuma utilizar o termo aí fora, e que ainda está muito presente, né? Então, por exemplo, prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico, toda instituição de saúde precisa ter um prontuário eletrônico. E muitas empresas fornecendo prontuário eletrônico. A AT&T, por exemplo, e outras companhias, a própria Twilio, né, ofertando serviços relacionados à parte da telecomunicação. Então isso também foi algo que me chamou bastante atenção. Stands bem grandiosos, né, chamativos, trazendo bastante público, bastante visita para esses lugares. Né? Me lembrei também de uma outra empresa que ela tinha um sensor que era colocado dentro do tênis, né, do sapato, na palmilha, em pacientes que passaram, né, por processo de cirurgias no cérebro, né, e problemas neurológicos diversos. E esse equipamento captava, obviamente, né, o caminhar da pessoa, enfim, vários sinais ali através desse chip no tênis, né, da pessoa, e ajudava em todo o diagnóstico da evolução neurológica da pessoa, né, pós-cirurgia, né, e ajudando ali toda a equipe de saúde, médicos, enfim, a conduzirem a recuperação desse paciente para que ele conseguisse voltar a ter o funcionamento, podemos assim dizer, neural, cerebral, que ele tinha antes da cirurgia, ou de cirurgias assim, muito impactantes, digamos assim. Então foi um outro tipo de tecnologia usando uma IA ali proprietária, né? um desenvolvimento visando essa análise, monitoramento de sinais e também algo que me chamou muita atenção foram várias também propostas focando esse público dos crônicos, ou seja, as pessoas que têm enfermidades crônicas e que precisam ser monitoradas, cuidadas pro resto da vida, né? E dessa forma, quando a gente fala de monitoradas e cuidadas, em todos os sentidos, né? Como home care, inclusive. Então, muitas soluções voltadas para esse público, que é aquele público que, enfim, desenvolve um quadro e não sai mais dele, né? Precisa manter, tomar remédios com frequência, fazer exames e dependendo o descuido com a saúde, essas pessoas tendem a piorar e os casos se agravarem, né? Aí para, enfim, problemas mais sérios, né? Como câncer e outras coisas, né? Então, muitas soluções de tecnologia voltadas para esse público. Também é uma coisa que nos chama a atenção, né? Que a gente pôde observar lá na RINS, né? Sim. E agora, te escutando falar desse dispositivo, eu me lembrei de outra coisa que a gente viu, até conversou com a empresa também. Eu não sei se tu te recorda, na Rapidox Summit, edição 23, que nós fizemos, nós conversamos com um médico, o Dr. Cristiano Engler, e o Dr. Cristiano falava dos desafios da tecnologia, e uma das coisas que ele comentou é que existiam instituições que chegavam a perder o paciente dentro da complexidade dela, ou seja, onde é que está o paciente fulano de tal que entrou aqui para fazer uma cirurgia, por exemplo? Ele está no bloco cirúrgico?
ele está na CTI, na UTI, ele deu alta ainda não é o caso, mas ele foi para o quarto, onde é que ele está? Ele está esperando a cirurgia? O que está acontecendo com ele? Isso é um desafio tecnológico. Então a gente encontrou uma empresa lá na feira que tinha alguns pontos de acesso, né, na prática. Ela colocava pontos de acesso dentro da estrutura institucional e munia o paciente com alguns sensores, né, de RFID, né, para sinal de rádio. E através disso fazia um rastreamento, então eu sabia em tempo real onde é que esse paciente estava. Onde, claro que parece uma coisa até assim meio contraditória, né? Como é que uma instituição vai perder a pessoa, né? Claro, não é que a pessoa está perdida lá dentro, alguém sabe onde está a pessoa, mas não é visível essa informação. Inclusive, às vezes, a própria família não consegue saber onde é que a pessoa está. E o que a gente viu justamente foi essa solução e que, inclusive, ia avisando as pessoas em tempo real do que estava acontecendo, salvo casos, né, que até a gente escutava isso também numa outra oportunidade, casos em que a situação era um pouco mais grave, aí sim, ao invés de avisar, o sistema avisar a família, e um profissional, né, talvez o líder da cirurgia, o líder do bloco cirúrgico, ia até a família para comentar alguma coisa, né, a gravidade, enfim. Mas também é uma solução que, puxa, não é a reinvenção da roda, né, nem a descoberta da pólvora, baseado simplesmente em tecnologias já existentes, como os pontos de acesso, como o chip, né? A gente usa isso no nosso dia a dia praticamente com o cartão por aproximação, nosso telefone já faz isso. E se chegou numa solução bem interessante para saber exatamente onde é que o paciente está dentro da instituição. Esse foi outro ponto bem legal. Ivan, e para a gente ir finalizando aqui nossa conversa, e aí a gente pode comentar alguma coisa que nós vamos trazer de lá para cá? O que a gente faz? Acho que uma pista, né? Sim. Uma pista acho que podemos dar, né? Então nós em breve vamos lançar, apresentar, melhor dizendo, aí o nosso próximo grande evento aqui na Rapidoc, que se chamará Rapidoc Conference, né? E nela nós vamos trazer algumas novidades, alguns lançamentos. Não sei se... Sim, com tecnologia estamos importando também, tecnologias que vão com certeza impactar o mercado brasileiro, como a gente tem conseguido fazer ao longo desses últimos anos. E essas tecnologias vão impactar bastante, a gente tem essa convicção, porque é justamente o que a gente está vendo, está na vanguarda da saúde digital no mundo. Então, fiquem atentos aí para os próximos passos, né? Fiquem atentos para a Rapidoc Conference, que aos poucos, né, nós vamos dando mais informações sobre como esse evento vai acontecer, mas de antemão você já está convidado para nos acompanhar. Lá você vai ficar sabendo dessa novidade que o Ivan está falando, né, de tecnologia, IA, nós estamos trazendo, né, para o Brasil, e de outros lançamentos, outras novidades aqui. Tem mais coisa no forno. A gente fica aqui se segurando aqui para não contar, né? Mas na hora certa, em breve, muita coisa legal sairá desse forno e temos certeza que isso vai não só impactar o mercado de saúde, mas fortalecer demais todo o nosso ecossistema Rapidoc. E aí estamos falando principalmente de toda a nossa rede de parceiros, que quanto mais diferenciais tiverem, mais esse mercado crescerá, mais possibilidades de negócio se darão para todo esse ecossistema chamado Rapidoc. Então tá, Ivan, obrigado. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.